Para começar, eu queria falar para vocês da bibliografia bem basiquinha que a gente usou. Tem um outro, esse aqui é da Larissa, Mulheres e Sexo. Esse aqui tem um... Não é nada lá? Então, a gente leu esse livro, nós três, porque essa é uma aula conjunta, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E a gente tem um exemplar, hoje, extraordinariamente, além daqueles dois que a gente está marcando presença e a memorização do versículo, hoje a gente vai sortear esse aqui, ó. Daqui a pouco, no final, a gente vai dar um número para vocês e aí vai fazer o sorteio. Uma outra parte dessa aula foi tirada desse livro aqui, A Família, de Jack e Judith Baldwick, e de um outro livro que se chama Casamento Verdadeiro, do Mark Driscoll e a Grace Driscoll, que é a esposa dele, né? E a gente fez esse apanhadão, então a gente vai ter uma parte introdutória, falando um pouco mais sobre a sexualidade, propósitos e um pequeno panorama histórico. E se você tiver alguma dúvida, fica antenado, porque no final a gente vai ter alguns mitos sobre a sexualidade. E se você também tiver alguma dúvida e quiser falar alguma coisa, participar, não se acanhe, tá bom? Por favor. Muito bem, eu queria começar falando para vocês um panorama bem breve, porque a história da humanidade é bem grande, mas eu peguei especialmente daí, para a gente pensar como que a sexualidade é algo torcida e, assim, muito louca, porque é umas ideias que se tem sobre a sexualidade que não tem nada a ver com aquilo que a gente já conversou sobre Gênesis, que Deus criou, que Deus fez a criação, que Deus fez o homem daquele jeito que ele fez, e fez a mulher do jeito que a mulher é, para que se complementem, né? O Platão, ele tem o dualismo de que o corpo é mau, mas a alma é boa. Então, pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque ele é mau mesmo. E isso vai totalmente ao contrário daquilo que Deus fez, porque Deus fez tudo bom, o homem de uma maneira completa, né? Olha só, Clemente de Alexandria, que é um dos pais da igreja, olha o que ele fala: o intercurso ilícito é pecado, a menos quando o propósito é gerar descendentes. Olha o que ele está falando. Um pai da igreja dizendo que o relacionamento sexual é apenas para a procriação. Olha só, esse cara é um gênio. Gregório de Nisa, olha o que ele fala. Adão e Eva foram criados sem desejo sexual. E caso a queda não tivesse acontecido, a espécie humana ia ser como os vegetais. Se reproduzir como os vegetais. Olha só o que Agostinho falava. Dentro do casamento não era pecado, mas se você tiver relação com seu marido e gostar, é pecado. Você tem que ter relacionamento sexual com seu marido e não gostar. Não pode ter desejo e não pode ter prazer. Olha só, dizia que Tomás de Aquino, outro pai da igreja que escreveu muito. Tudo isso são pessoas, gente, inteligentes, são intelectuais, são pessoas que mudaram o nosso mundo, que tiveram ideias muito boas. Que são, fora Platão, esses caras são considerados os pais da igreja. Escreveram muitas coisas importantes. A trindade, o conceito de trindade super louco, que é difícil da gente entender. Eles que começaram, né? Se eu não me engano, é Agostinho. Olha só, Tomás de Aquino dizia que o seguinte: é um dever, é uma obrigação por causa da procriação, ó, da procriação. E qualquer coisa além disso é imoral. Se gostou, se achou legal, se divertiu, não pode. É só procriação. Ai, olha só. Ele também fala a mesma coisa. Esse Gregório foi o cara do nosso, se eu não me engano, foi o cara que fez o nosso calendário gregoriano. Que teve vários, pode ser que eu esteja me confundindo. Mas ele é um pai da igreja, é um cara importante. Normalmente considerado mais inteligente do que nós, né? Bem, apesar do casamento não ser pecado, ele não pode acontecer com o prazer e tal. Ele está falando o seguinte: toda relação sexual tem prazer. Mas esse prazer, ele não pode ser um prazer legal, é um prazer com culpa. Você já ouviu aqueles casais que depois da relação, perdão Jesus, porque eu tive relações sexuais? Você já ouviu essas histórias? Já. Olha de onde está vindo.
dos pais da igreja que estão moldando a nossa visão de sexualidade. Olha que louco! Muito bem, dando um salto na vida, né, porque a gente está falando dos pais da igreja e até muito da Idade Média, né, da Era das Trevas da Igreja Católica. Essas pessoas aqui, por volta de 1837 a 1900, que é a época vitoriana, eu vou ler, porque essa é uma frase muito louca que eu li várias vezes para saber se realmente estava falando a verdade, mas eu vou ler, olha. Exigia-se, é desse livro aqui, ó, da família, não só as pessoas deveriam cobrir as pernas e os braços das mulheres, né, em público, mas que cobrissem com pequenas saias até as pernas do mobiliário e da sala de estar, porque as pernas nuas dos sofás e das poltronas eram consideradas símbolos de atrevimento sexual, gente. Olha que loucura, que cabeça torcida sentir atração ou achar que é sexualmente um atrevimento ao pé da cadeira sem saia. A perna da cadeira. Aqui, ó, tudo promíscuo essas cadeiras aqui, ó. Tudo do capeta seria. Tem alguma lógica? Sim. Comparado com a Bíblia, será que tem alguma... Pois é. Os Estados Unidos, primeiro mundo, em 1867, disse que o desejo sexual nas mulheres era patológico. Quer dizer, uma doença. A mulher boa mesmo, as mulheres decentes não tinham prazer sexual. E também não tinham desejo sexual. Lembra lá naquela aula com a doutora Sandra que ela falou a diferença entre desejo sexual e libido? O desejo é a vontade de você ter a relação e a libido é o ato em si e o prazer no intercurso sexual. Ele diz que qualquer dessas coisas é patológico. Mulher decente não sente nada disso. Olha só o que aconteceu nessa época. Existia uma diferença, uma diferenciação na sociedade de que as mulheres decentes e boas, elas não tinham desejo sexual e elas eram boas para casar. Então o marido tinha que escolher uma mulher que ele olhava e falava: não gostei, essa é que ela tinha que casar. Porque ele tinha o dever de ter filhos e manter a pureza sexual com uma mulher que ele não gostava e não tinha desejo. E a mulher também não podia ter desejo por ele. Mas tinha, por outro lado, as mulheres ruins, as mulheres do capeta. Essas tinham desejo e tinham prazer sexual. Então, o que o homem, no meio do caminho da sua vida, fazia? Casava com uma boa moça que ele não gostava, que era feia, que não tinha desejo, que ele também não, para ter filhos. E era um dever, porque a procriação é uma obrigação. Mas ele ia se divertir com as mulheres ruins. Nunca deixou de existir essa possibilidade, né? Entre mulheres que realmente eram mais liberadinhas e entre prostitutas. Então existia essa dualidade, essa vida dupla. E isso ficou durante bastante tempo. Olha só, a partir de 1920 é que começou a haver uma liberação sexual. E aí depois de bastante tempo a gente vê a revolução sexual e tudo aquilo que descambou para toda a vulgaridade que a gente vê hoje, né? Inclusive, a gente pode até lembrar da super aula que a Tati deu sobre o feminismo, que também falava sobre liberação sexual, que bate com aquelas questões de saúde, de anticoncepcional, e hoje está essa baderna que mulher pelada vende sabonete, pendrive, cadeira, qualquer coisa, tem uma mulher pelada, né? O que também não é o plano de Deus. Então, a gente saiu nesse panorama histórico para mostrar que a gente saiu daqueles caras que achavam que todo relacionamento sexual é errado e pecado para a vulgaridade, né? Então, qual é o equilíbrio? Essa é a grande pergunta, né? Antes de falar sobre isso, sobre o equilíbrio em termos do que a Bíblia realmente fala sobre isso, que é o que realmente nós queremos entender, o que Deus planejou sobre tudo isso, eu achei nesse livro uma parte que é extremamente importante, mudou a minha vida de entendimento sobre a sexualidade, e eu acho que é uma palavra especialmente
para todo mundo, claro, para todas as mulheres casadas, solteiras, viúva, divorciada, adolescente, todo mundo. Mas é especialmente para os pais importante a gente pensar sobre isso. Eu vou ler essa frase porque ela é muito importante. Na verdade, eu não vou ler porque... todo o material aqui que a gente tem, ele vai estar disponível para vocês. Leio ou não leio? Vou ler. Sobre o desenvolvimento sexual. Como que acontece o nosso desenvolvimento sexual como pessoas? Quando você olha para a sua vida hoje, você fala, a minha vida sexual está assim. Parte é por causa do que essa frase vai explicar. Olha só. Em respostas aos estímulos eróticos socioculturais, o cérebro, que é biológico, organiza o comportamento que vai levar ao envolvimento sexual. Os estímulos sexuais recebidos, e aí é uma imagem, é o papai dando um beijo na mamãe, é um outdoor na rua, é a música que ela ouve, é o funk, é a música clássica, é a roupa que você usa, é a roupa dos seus vizinhos, como que as pessoas se vestem ao redor dessa criança. Tudo isso ele está colocando como estímulo sexual. Que fala sobre sexo, que fala sobre o corpo da mulher, que fala sobre o corpo do homem. São as observações que os pais falam, que os vizinhos, que os amigos, que todo mundo comenta sobre sexo, beleza, tudo isso. Os estímulos sexuais recebidos são codificados pelo córtex cerebral e a seguir o hipotálamo, que é uma parte do cérebro, determina se os estímulos são dolorosos ou se são prazerosos. Então, imagina a situação. Alguém fala alguma coisa relacionada ao sexo. Ai, credo, é sujo, é feio. O que está acontecendo no cérebro da criança? Ela está recebendo informação. Xiii, sexo é ruim. Sexo é mau, eu acho que é fedido, eu acho que é sujo, eu acho que não é. É proibido. É proibido, deve ser bom. Mas ela está recebendo um estímulo. Muito bem. O cérebro, lá o hipotálamo, vai dizer se ele é positivo ou negativo. Depois dessa mensagem, é enviada à glândula pituitária, ou a hipófise, que controla as glândulas suprarrenais e as gônadas masculinas e femininas. Então existe uma orquestra no seu corpo que vai acontecer de acordo com os estímulos que você está recebendo e com a interpretação que o próprio estímulo está trazendo, né? Muito bem, se os estímulos... Cadê meu negócio? Se os estímulos sexuais foram prazerosos, a glândula pituitária ordena que as gônadas produzam hormônios necessários para despertar a estimulação sexual. Você consegue fazer um link com aquele povo do funk? Que só fala sobre sexo, só fala sobre baixaria, e é tudo como se fosse muito bom, e aí você percebe que é uma coisinha pra gente, meio estranhinha, meio... Por quê? Todo esse estímulo sexual que eles receberam, eles entendem como positivo. E aí eles não veem a sexualidade de uma maneira mais próxima do que é o povo de Deus. Eu não tenho nada contra o funk em si, mas é que eu fico lembrando dos tipos de música que botam para as crianças ouvirem, cantarem, dançarem, e eu fico pensando, a gente sempre pensou, meu Deus, o que vai ser dessa criança? Isso aqui está explicando que existe uma questão fisiológica para que realmente tudo isso influencie. Por quê? Ela vai despertar a estimulação sexual. Agora, se os estímulos forem dolorosos, a glândula pituitária desliga o sistema. E aí, o sistema de envolvimento sexual e de desenvolvimento, Então, isso é muito importante a gente pensar como família e como controladores daquilo que chega para as crianças, adolescentes, qualquer idade. Como que a gente está passando essa mensagem para eles? Será que a gente está passando realmente a mensagem de que a sexualidade é um dom de Deus, é uma coisa boa de Deus? Ou a gente está deixando o mundo dizer para que serve o sexo, para que serve a sua sexualidade, para que Deus te criou um ser sexual, né? Isso é muito importante. E eu até ia trazer um livro que eu comprei quando o Noah era bem pequeno e eu esqueci, porque ele fala, é uma série que fala antes de eu nascer. Na verdade é uma série com vários
vários livros, e esse que eu tenho especificamente é o Antes de Eu Nascer. Ele divide isso em faixas etárias. Então, cada faixa etária tem uma informação que você precisa passar para as crianças, para justamente acontecer o que a Jéssica falou. Se a gente não falar, eles vão ouvir de fora, né? E o que a gente deseja para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor? Que eles se desenvolvam plenamente, de acordo com o plano de Deus, para desfrutar, não de uma sexualidade caída, né? Com todas as durezas e as coisas ruins da vida. E a gente sabe, todo mundo aqui tem as experiências e ouve, e tem os seus traumas, e tem as suas dificuldades. Pai e mãe nunca falou, foi procurar fora, ou sofreu abuso, ou foi promíscuo, ou tanta coisa que aconteceu que nos machucam e que moldam a nossa vida e estragam uma bênção de Deus para o casamento, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu queria trazer um alerta. E eu esqueci desse livro, porque assim, eu tô meio abalada, porque agora que eu mexi nesses livros, eu falei assim, meu Deus, tá chegando a hora, eu não sei como é que eu faço isso, porque eu nunca fui mãe de criança nessa vida, é a primeira vez que eu sou mãe, é a primeira vez que eu vou ter que agora começar a falar dessas coisas, e me dá, sinceramente, um frio na barriga, né? Mas eu quero trazer esse incentivo para vocês, porque é difícil. Nós vivemos numa época em que não se falava, né, sobre sexo, sobre sexualidade. Era um assunto assim por debaixo dos panos. Ninguém falava nada, era como se não existisse. Então a gente ouvia só fora de casa, só das outras pessoas. E qual é a imagem que a gente inconscientemente faz? De que sexo é uma coisa que só diz respeito a mim, não diz respeito a mais ninguém, eu posso fazer o que eu quiser porque está debaixo do pano mesmo. Então qualquer bizarrice, se ninguém souber, tá tudo bem, porque ninguém tem nada a ver com isso. Então a gente vai se desenvolvendo, né, sexualmente, porque independente de você ser casada, solteira, adolescente, viúva ou divorciada, ou a idade que você tiver, você é um ser sexual, né? E a gente lida com a sexualidade todos os dias, né? Estando o sistema desligado ou estando o sistema funcionando, né? Mas o que Deus espera? Que o sistema funcione de uma maneira santa. Será que é possível? E isso é uma coisa linda, né, do Evangelho. A gente vai ver mais pra frente. Por quê? Eu vou falar mais depois. Muito bem. Uma sexualidade redimida. Qual é o propósito, então, de Deus ter criado o sexo para os humanos? Alguma sugestão? Como? Procriação, claro, também. O que mais? Eu vou dar uma dica, já falei disso uma vez. Mais de uma vez. Alguém? Acho que tudo é feito para a glória de Deus. A Nayane falou baixinho. Isso mesmo, aquele mesmo ponto que a gente está batendo, essa mesma tecla que a gente está batendo desde o começo das nossas aulas. Qual é o fim supremo do homem? Isso aqui é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. O fim supremo do homem é glorificar a Deus e olha o que eu grifei aqui também, desfrutá-lo eternamente. Então, o propósito e a finalidade de todas nós estarmos vivas e respirando aqui é glorificar a Deus, é usar toda a nossa vida para a glória de Deus e que esse relacionamento gere o quê? Prazer, que a gente se deleite em Deus, que a gente tenha prazer, que a gente, nesse relacionamento com Deus, seja muito feliz. Então, o homem, deixa eu ver, a criação do homem em todo o seu ser, com todas as coisas que envolvem o ser humano, também é para a glória de Deus e para o seu prazer. Aí você pensa, será que quando eu tenho relações sexuais com meu marido, Deus está feliz? É isso aí. Desde que você esteja dentro daquele padrão de Deus. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Muito bem, mas eu queria falar um pouco sobre, conceituar um pouco do por que a sexualidade é importante. E são coisas que eu já tinha ouvido, mas é que eu não tinha pensado tão claramente, né? Porque assim,
sempre a sexualidade é uma coisa assim, não tem a ver com a minha Bíblia, não tem a ver com o meu momento com Deus, porque assim, você entende? Então, mas olha só o que João fala, eu achei tão lindo isso. A sexualidade humana reflete o relacionamento da Trindade. Por quê? Os três estão num relacionamento harmonioso, de amor e de prazer e de respeito, e eles juntos formam o nosso Deus, o nosso único Deus. E olha só, olha só que lindo que João fala da fala de Jesus. Eu e o Pai somos... O que te lembra em Gênesis 2? Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E a Trindade é assim, uma só carne, né? Então, o relacionamento sexual também reflete a Trindade. Duas pessoas se fundem numa só carne, numa união completa e prazerosa. Do mesmo jeito que João 14, 8 a 11, Jesus fala assim: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E eles fazem as mesmas obras, eles têm essa união, essa combinação. E é lindo isso, né? Porque a gente precisa renovar a nossa mente. Lembra de Romanos 12, 1 e 2? A gente precisa tirar essa sujeira que o mundo coloca na nossa cabeça, essa deturpação, essa coisa ruim que a gente tem do mundo, e colocar que o nosso relacionamento com o nosso marido dentro do casamento é o plano de Deus, porque ele revela, ele mostra a Trindade para o mundo que não conhece a Deus, né? E essa Trindade não pode estar manchada. Muito bem. E é isso que eu falei. A nossa sexualidade, o nosso sexo, a nossa vida sexual não diz respeito a você, simplesmente. É o meu prazer e eu faço o que eu quiser. Eu faço qualquer coisa pelo meu prazer ou eu faço de qualquer jeito. Tem um manual para isso também. Olha só, ele também reflete não só o relacionamento da Trindade, mas o relacionamento da igreja, essa união que não tem como se dividir, de Jesus Cristo com a igreja. Não é lindo, gente? Jesus é romântico também. Olha só, e isso é uma coisa muito importante. A gente não fala, mas olha alguma das consequências da gente não usar bem a sexualidade. Uma das coisas é que o mundo, essa sexualidade deturpada, coloca o sexo na vida dos solteiros e tira da vida dos casados. Vocês já perceberam isso? Né? Então, assim, todo o estímulo, toda a história, tanto que, assim, toda a mística sobre a vida de solteiro é que é uma vida muito boa. E quando você se casa, morreu. Game over. Acabou sua vida. Você é casado, você morreu. Você está na roça, está lascado, né? Será que é isso o plano de Deus? Não. Será que o estupro, o abuso, o homossexualismo, pornografia, autogratificação solitária, que é aquela palavra masturbação, degradação, o sadomasoquismo, a mulher vista como objeto sexual apenas, a manipulação de usar o seu corpo e a sua sexualidade para ver se eu ganho ou não ganho. Então, se ele for bonzinho, se meu marido for bonzinho, fizer tudo o que eu quero, tudo bem. Se meu marido não for bonzinho, não fizer o que eu quero, tem greve de sexo. Adultério e outras pessoas envolvidas ao mesmo tempo, tipo swing, qualquer outra dessas coisas assim. Tudo isso, minha gente, tudo isso são coisas que entraram na vida da humanidade, mas não era o plano de Deus. E é muito interessante porque tem um texto... aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4:3, tem uma palavra muito importante, especialmente relacionado à área sexual, que é a porneia. Como disse o Mark Driscoll, essa porneia, essa palavra, é uma gaveta que tudo que é errado, em termos de relacionamento sexual, a gente coloca nessa gaveta. Todo tipo de envolvimento sexual que não seja um homem e uma mulher dentro de casamento
é considerado porneia na Bíblia. E a porneia, daí é que vem a nossa palavra pornografia. Mas todas essas coisas aqui, ó, aqui, estupro, abuso, tudo isso aqui e mais qualquer outras coisas que se inventar ao longo da história, a gente vai colocar nessa gaveta da porneia, né? E aí, olha só o que Tessalonicenses fala, que a nossa vida, não só a vida espiritual, da sua mente, da sua alma purificada pelo sangue de Jesus, é que tem que glorificar Deus e você tem que falar glória a Deus e aleluia todos os dias. Mas o que esse texto fala é que o nosso corpo, a nossa mãozinha, o nosso pezinho e todo o resto, ele também serve para a glória de Deus. E uma das coisas extremamente ligadas à nossa sexualidade é a questão do controle e do domínio. Porque é uma área bem sensível, né? A gente já sabe. Mas ele fala, essa porneia, toda essa gaveta ruim, ele traz impureza para a vida. Traz tudo que é coisa ruim para a gente. E não é isso que Deus quer de nós. Efésios 5:1 fala que nós temos que ser diferentes, porque estamos em Cristo. Isso inclui também a nossa sexualidade. Ela não pode estar por debaixo do pano. Você não pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, que ninguém tem nada a ver com isso. E ele fala, olha que coisa, Efésios fala que a gente não tem que nem nomear alguns tipos de impureza. Que a gente nem tem que ficar falando sobre isso, porque só o falar já é feio. E aí eu nem coloquei, porque é feio, pedofilia, bestialidade, né? Bestialidade, que é a zoofilia, que é com animais, mas tem coisa feia. Isso a gente não tem nem que falar, muito menos que ver e muito menos que fazer, porque nós somos diferentes. Muito bem, o conselho de 1 Coríntios 6,18 é fugir das impurezas, de todo tipo que é impureza da nossa vida. Impureza da alma, do olho, da boca, como meios de entrada e saída de informações da nossa alma e da nossa mente, mas do nosso corpo físico também, né? Porque nós fazemos e falamos aquilo que está dentro da nossa cabeça. Só gostaria de ler o texto que a Arit comentou, de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 6. Acho importante a gente mencionar também para o vídeo. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha só que coisa linda. Depois de falar o que é impureza, ele fala, a gente não pode trazer impureza nem para a nossa vida, nem para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, para o irmão, né? Então, tudo aquilo ele fala, não é isso, não é esse envolvimento que eu desejo para vocês. O desejo de Deus é a nossa santificação. Não é lindo isso? Quando a gente pensa em santificação, a gente pensa assim, fala santidade, eu não posso falar um palavrão, eu não posso chutar o cachorro, eu não posso ficar irada, eu não posso mentir no trabalho, eu não posso andar acima do limite de velocidade. Mas não é só isso. A verdade de Deus, as coisas de Deus tem que estar lá na nossa mente, a gente tem que estar ciente do que é. Porque o pecado, ele vem rastejando. E a gente, numa sociedade como nós, altamente pornificada, a gente vê mulher por todo lado e a gente acha que... E vai se acostumando com as mulheres com shorts com a polpa pra fora, com a barriga pra fora, aquelas roupinhas bem em mim, né? Ou embalada a vácuo. Não é só mostrando a pele, aquelas que moldam completamente também. Exato. A mulher gato.
Com a roupa toda... Sugador que assim... que suga aqui por cima, né? E fecha, embala, não sobra nada, mostra. Gente, não pode ser isso. A gente não pode ver um filme e achar... Olha só como é absurdo. A gente vê os filmes, né? E eu digo porque eu também vejo. A gente vê filmes e aí o povo se encontra no barzinho, toma 2 cervejas e vai transar e a gente acha que sexo bonito. Ai, foi assim, tão cinematográfico a coisa. Não, gente, isso é impureza. Porque é um relacionamento sexual fora do casamento, isso é promiscuidade, né? Fora que tem uma outra questão. A gente acaba achando que todo... Vou falar bonito, não posso ficar falando coisa feia, né? Todo intercurso sexual é hollywoodiano, não é. A vida real não é, né? Não é, a vida real não é assim. E isso entra em impureza na nossa cabeça. Porque aí você olha e fala assim, você olha para a sua vida e fala, xiii. Aí você vê o filme e fala, uau, eu quero aquilo ali. O que isso causa? Uma frustração, uma tristeza, que miserável que eu sou, que eu nunca vou ter um homem daquele, uma mulher daquele. Isso serve para as mulheres também, né? Muitas cenas de sexo nos filmes, isso é impureza entrando na nossa cabeça. Porque isso não é do tipo que agrada a Deus, né? Não agrada a Deus também uma vida morna, sem graça, sem prazer, sem alegria, porque Deus não nos criou para isso, Ele criou a gente para o desfrute da vida, né? Lembram lá daquele texto? Deus quer uma vida abundante para a gente, Ele não quer uma vida miserável, e isso inclui a nossa vida sexual. Mas para isso acontecer, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com a gente tem contato, com as músicas que a gente ouve, tudo isso. A gente tem que cuidar do nosso corpício. Muito bem. Olha só que texto lindo de Cantares. Gente, deixa eu contar uma coisa. Talvez vocês nunca... né? Mas eu vou falar. Lá nos idos, lá dos judeus, as crianças que não eram casadas, os jovens, não podiam... durante bastante tempo, né? Se não me engano, durante a vida toda. Eles não podiam ler Cantares, sabia? Porque Cantares é meio que explícito. Eu nunca consegui enxergar ele muito explícito, porque eu sou uma pessoa muito concreta, e poesia eu não consigo entender. Mas as pessoas mais, assim, sabe, iluminadas intelectualmente, literariamente, entendem que ele é bem ilustrativo. Dá para perceber se você estudar um pouquinho, tem que me esforçar muito, mas, né, dá para perceber que ele fala das partes do corpo, do pé, da perna, de tudo. Os seus seios são 2 gazelas. Então, assim, ele fala explicitamente o que ele quer fazer também, né? Não tão explicitamente para mim, porque eu te falei, né? Mas, por causa disso, os meninos solteiros e as meninas solteiras não podiam ler Cantares, porque isso fazia assim, ó, né? Especialmente para quem tem mais imaginação. Olha só o que Cantares 3:5 fala, que é um refrão que aparece no texto todo, o livro todo de Cantares. Não der a paixão, conjuro-vos, filhas de Jerusalém, que não desperteis o amor até que este o queira. Mais ou menos isso na minha versão. O que ele quer dizer? Que a paixão e o desejo sexual não pode ser despertada senão na hora certa. Mas olha que coisa interessante. A gente precisa desenvolver a sexualidade para ela estar no ponto maduro. É que nem fazer bolo. Você bota todos os ingredientes, coloca no forno, no tempo adequado para a sua forma e para o seu forno, para o tipo de bolo que você está fazendo. E aí, na hora certa que o bolo está pronto, você senta e come. Para mim, a hora certa é a hora que está quente, né? Tem gente que gosta de gelado. É preferência. Mas é na hora certa que você vai desfrutar desse bolo, comer ele. E o que Cantares está falando, e esse livro eu acho lindo dele estar na Bíblia, porque ele fala justamente, ele mostra como Deus não é, como que eu vou falar, sem ofender. Antes de me julgar, entenda o contexto. Deus não é tão púdico como nós somos. Cantares deixa claro isso. Porque é inspirado por Deus, ou a gente não crê na inerrância das Escrituras? A gente crê na inerrância. A gente crê na inspiração do texto bíblico.
A gente acredita que Deus supervisionou todos os profetas e todos os escritos e todas as coisas que estão na Bíblia. Então, todas as coisas lindas e sexuais e eróticas são de Deus também. Ele olhou, ele aprovou e falou: tá bom esse texto, pode incluir na Bíblia. Tem informações importantes que o meu povo precisa conhecer, né? E aí, enfim, ele é importante para a gente pensar que Deus está sim interessado no nosso desenvolvimento sexual, da gente pensar na sexualidade de uma maneira poética. Tá aí a minha grande dificuldade de falar de sexo com as crianças. Eu não sou poética, eu sou bem prática. Boto os pingos nos i. E já me dá até um frio na barriga, mas eu vou chegar lá. E eu espero que vocês também se sintam desafiadas, mães, a fazer uma poesia e instruir as suas crianças sobre qual é o propósito de Deus para a sexualidade. A gente pensar sobre a sexualidade de uma maneira redimida, prazerosa, de Deus de verdade. E ensinar, inclusive, a olhar todo esse estímulo erótico sexual purificado da nossa sociedade caída e lembrar de cantares: essa paixão não deve ser despertada senão na hora adequada. Qual que é a hora adequada? Eis a questão. Qual é a hora adequada? A hora que você casa, colega. A gente é crente, pô. Ninguém responde isso? Puxa a orelha de vocês. Eu falei isso. É a hora que a gente casa. É isso que é o símbolo do véu. Tô tirando o véu, tô me despindo, vamos entrar pra festa. Qual que é a hora de casar? Qual que é a hora de casar? Isso é uma grande discussão enorme. Mas, assim, tem sociedades, tipo a judaica e a Salam Aleikum dos árabes também, que eles casam super cedo. Por quê? Porque as coisas já estão funcionando, tá? O bolo já está pronto, já pode começar a comer o bolo. Existe toda uma rede de apoio, uma rede de estrutura social para que isso aconteça, né? Porque nós temos uma grande desvantagem, porque hoje os homens com 30 anos são uns idiotas, né? Não está preparado, não tem maturidade, não sabe, não tem trabalho, não tem nada na vida. Oi? Não sabe fritar um ovo. Não sabe fritar um ovo. Mas não é nem fritar um ovo, são incapazes, são bestas, são imaturos. A gente não está preparando e protegendo os nossos filhos quando a gente deixa esses jovens, adolescentes até 20, 30 anos como pais, né? Estou falando. Mas essa é uma questão muito complexa. A gente precisa pensar sobre isso. Isso também vai influenciar a maneira que você cria os seus filhos. Porque quando é que eles vão estar maduros para a vida? Você tem que ajudar eles a estarem maduros para a vida. A ser um homem, a assumir a responsabilidade para poder desfrutar da sua vida sexual que Deus planejou. Agora o cara vai casar com 40 anos de idade, já perdeu. Olha aí quanta vitalidade sexual que já se perdeu. Né? Tanto homens e mulheres. Acho que a questão é justamente essa. Infelizmente, a gente passou por uma fase, que ainda tem muita gente nessa fase, que está muito naquela coisa, vai crescer profissionalmente. E aí esquece a parte de formar uma família. E aí, nesse tempo de crescer profissionalmente, o bolo tá pronto. Eles estão curtindo, não querem compromisso. Então, chega a 30, 40 anos, morando dentro da casa, às vezes, dos pais, ou até morando sozinhos, mas não tem responsabilidade, não quer ter responsabilidade familiar. Exatamente. Não quer ter esse envolvimento. Exatamente. E isso é um grande dano que a gente está fazendo, né? Como pais e como sociedade. Porque o cara chega com 40 anos, não tem um trabalho, não sustenta, não tem responsabilidade. 30, 40 anos e ainda é um moleque usando camiseta de super-herói. Vai vontade de dar uns tapas na cara. Era homem! Por quê? Porque esse mesmo cara que bota a camiseta do super-herói quer sair pra balada sexta-feira e catar umas minas. Verdade. E as minas vão. Eu quero bater delas também. Mas será que também não é as mães? Tipo assim, tem mãe que fica muito super protegendo Sim, o filho. Ai, meu filhinho, é um grande bololô, né? Não existe uma resposta fácil, não existe uma resposta assertiva. É isso, faça isso que vai dar certo. Mas são questões pra gente pensar,
né? A gente tem que pensar no propósito de Deus, a gente tem que olhar a nossa sociedade e a gente tem que olhar para onde nós queremos ir, para onde está indo e para onde a gente quer colocar a nossa vida no rumo. E essa é uma coisa que é uma coisa muito importante. E sobre a sexualidade, depois eu vou falar que ela cai do... Não vou falar não, senão eu vou dar spoiler. Fala, tipo, ser despertada na hora adequada, outra hora adequada no casamento. Do desfrute, Entendi. da paixão, do desejo, de você estar para comer o bolo. Entendeu? Porque tem o preparo antes, tem que sentar, que você falou. Tem que sentar na mesa. Porque você tá na hora de começar a falar pra Tá na hora, você vai botar a mesa. Você vai pegar o prato, você vai pegar o talher, aí que você vai sentar na mesa. Não dá para comer o bolo quente com a mão, né, segurando na mão. Você tem todo um preparo. Esse preparo é o despertar. O despertar é esses momentos antes de comer o bolo. O bolo é o casamento, minha gente. Comer o bolo é a hora da noite de núpcias, que é muito celebrado em Cantares. É Deus falando assim: muito bem, desfrutem. É isso que Deus está falando em Cantares. Na Bíblia Sagrada de Deus, palavra de Deus inspirada, inerrante, plenamente, né? E esse preparo é a nossa responsabilidade. A Sulamita, quando ela foi fazer a dança, tchururu, ela escolheu a roupa, ela ensaiou a dança. Não é assim chegar e fazer qualquer coisa. Tem todo um preparo, tem todo um... Mãe, e agora, o que eu faço? Mãe, onde que eu coloco a perna? Onde é que eu vou dançar? Como é que é? Tem todo um curso, gente, dessas coisas assim. E esse curso é familiar, essa história é familiar, esse assunto é um assunto familiar. A gente não pode pegar conteúdo extra do mundo. A gente tem que santificar isso na nossa casa. Eu tenho uma filha, gente, um dia ela vai casar. Pois é, gente, como que acontece essa transformação? E aí é uma grande coisa linda do Evangelho, né? Existe uma esperança. Existe uma esperança. Você olha a sua vida e vê que situação difícil, que dor que eu tenho, que traumas, que lembranças ruins. Eu só tive más experiências, só tive coisa ruim, nunca deu certo, não gosto, sinto dor. Claro, se tem questões fisiológicas, se você tem alguma doença ou uma comorbidade, como a doutora Sandra falou, você tem que procurar um ginecologista, ver as questões fisiológicas do seu corpo para ver se está tudo funcionando bem. Mas se está tudo funcionando bem, minha gente, tem que transformar a nossa cabeça, aquilo que nós cremos sobre o sexo, para aí então a gente ter uma vida transformada. E aí é a outra tecla que a gente sempre bate, a transformação da nossa mente. Substituir os pensamentos, as ideias e os conceitos errados que nós recebemos ao longo da vida e introduzir toda essa coisa linda que Jesus fez por nós, né? Ele fez para a nossa alegria. Tito 2, olha só, a nova vida traz esperança de renovação diária. É diário isso. Não é uma coisa assim, opa, me converti ontem, hoje eu tô com a vida toda renovada, tudo certo, tudo beleza, tá tudo 0 quilômetro. Não é. A graça nos educa. Esse texto fala, a graça de Deus nos educa, que renegando as paixões anteriores, a gente se aprenda a viver uma vida para a glória de Deus. É a graça de Deus todos os dias na nossa cabeça, na nossa mente, que vai fazer essa transformação. Romanos 6 é um capítulo enorme, mas ele fala algumas coisas muito interessantes sobre o pecado de uma maneira geral, mas ele fala, e eu queria que a gente pensasse nisso em termos do pecado, sim? Você levantou a mão? Romanos 6, ele fala, olha só, novidade de vida. Isso não traz esperança pra gente? Traz esperança de que eu não preciso viver naquela lama que foi a minha vida antes. Não importa qual foi a lama de onde você veio, do que fizeram com você ou do que você mesmo fez. A gente tem a esperança em Jesus de ter uma vida nova. E essa transformação é paulatina, é pequenininha, dia após dia. E ele fala o seguinte, que somos libertos do pecado. O pecado é Vocês têm criança? Vocês têm meleca, geleca? Aquele negócio que gruda em tudo? Então, nem me fale, é isso mesmo. O pecado é mais ou menos como aquilo no jeans, que tem bastante nervura, sabe? A geleca que gruda assim, entranha no sofá, entranha no tapete, aquilo. O pecado é daquilo para pior.
Mas o que esse texto fala é que Jesus e a graça de Deus é maior e mais forte. E Ele pode nos libertar do pecado. E Ele pode, inclusive, fazer com que o pecado não reine mais no nosso corpo, mas que a gente tenha uma nova vida. Que a gente entregue o nosso corpo a Deus, inclusive a nossa sexualidade, para fazer o que leva à santidade e à vida eterna. E a santidade, ela vem, é um processo longo, e ela vem justamente disso, tirar as coisas sujas e velhas do nosso eu, do homem velho, e colocar as coisas novas de Deus e a prática das boas obras. E é aquilo que nós precisamos fazer. Então eu quero assim, rapidamente, eu quero que você tenha fé, que você acredite, que não importa como que foi, o que aconteceu com a nossa vida, com a sua vida, se você foi bem desenvolvida, se você não foi bem desenvolvida, mas eu quero trazer esperança de que Jesus que começou uma boa obra em nós, Ele pode terminar até o dia de Jesus Cristo, inclusive na nossa área sexual. Tá bom, gente? Então vamos com fé, nos apegando à verdade de Deus. E agora a nossa parte, e que Deus nos ajude, né? Porque a gente tem uma grande tarefa de faxina mental, de organização da nossa mente, de tudo mais. E a gente tem uma tarefa de formar essas crianças que estão aqui no Ministério Infantil, os nossos filhos, os primos, todo mundo que estiver ao nosso lado, ao nosso redor. A gente precisa trazer uma informação regeneradora, de esperança, inclusive para uma das áreas mais difíceis que existe no mundo, que é a sexualidade, né? Agora a gente vai entrar na parte dos... Bom dia. Tá. Bom dia, estamos ensinando? Tá. Bom, a gente pensou para essa aula de fazer uma coisa mais dinâmica, que vocês pudessem participar também e que não ficasse só num foco de mulheres casadas falando de sexo para mulheres casadas. Então a gente fez uma mistureba, né, de tudo. Nós três aqui, eu, Arit e a Sá, a gente se reuniu para discutir e a gente elaborou... aqui tá baixo, né? A gente elaborou alguns mitos, né, em relação à sexualidade, e que eu achei muito sábio de Deus em relação a esse grupo é que temos uma solteira, temos uma casada sem filhos, temos uma casada com filhos. Em apuros. Em apuros. Tem todas as situações aqui misturadas, né? Então isso é a prova que realmente você pode ter uma vida sexual sadia, de acordo com a vontade de Deus, não importa seu estado social, não importa quantos filhos você tem, né, Arit? Isso não vai ser uma desculpa, né? Nem o fato de ser solteira, nem o fato, enfim, de qualquer situação que você esteja. E outra coisa muito interessante, depois a Sabrina vai falar um pouco, a gente conversando sobre as nossas experiências, né? Eu e a Arit... Explica as nossas experiências. Experiências de criação, de ensino em relação à sexualidade. E eu cresci em um lar não cristão, né? Não fui para a igreja, não sei se muitas pessoas aqui conhecem a minha história, mas eu me converti aos 18 anos. E com 19 já comecei a namorar, então foi tudo muito rápido, né? E a Arit teve uma criação cristã, né? Porém, foi bem... E cristã. Mas foi bem fraca no quesito ensino sobre sexualidade em casa. Redimida, né? não, né? Assim, a parte cristã, redimida. Eu, na minha família, eu tive 0 de informações. 0. E sempre quando eu tinha alguma informação era para botar muito medo em mim, para não querer fazer nada. E a Sabrina, a gente ficou muito feliz, né, de saber que os pais dela sempre foram muito abertos, muito... encararam de frente o desafio de falar sobre sexualidade com os seus filhos de uma forma a tentar cair um pouco os tabus, de ser uma forma franca. Eles foram muito corajosos no sentido de que eu vou falar sobre sexo sim com os meus filhos e isso não vai incentivá-los a fazer nada, isso vai trazê-los para perto de mim e a gente vai criar essa cumplicidade. Depois ela vai falar um pouco mais sobre isso. E ela vai dar um testemunho lindo. Então a gente vai agora, vamos falar sobre alguns mitos, tá? O intuito não é chocar ninguém, o
O intuito é A gente tentou ao máximo. criar esse ambiente que vocês podem participar. A gente vai dar cada uma as nossas opiniões, vamos trazer textos bíblicos também. Então vamos lá, pode ir por a primeira, Lid. Mito 1. Sexo não é importante. O que vocês acham? É importante, inclusive, para solteiros. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter instrução, tem que ter noção, tem que saber a teoria toda, como funciona, para, se Deus nos levar a uma vida sexual ativa, a gente entrar nessa vida sexual plenamente debaixo da obediência de Deus. Então é muito importante saber e entender. E por que não também dar um conselho para uma amiga que é casada, que está num relacionamento? Como a gente sempre vem falando, a graça de Deus ela é multiforme. Ninguém está preso a uma situação, né? A Bíblia nos dá sabedoria primeiro de tudo. Não é a nossa experiência de casada que vai nos dar sabedoria. Uma vez eu lembro da minha mãe falando que tinha uma tia-avó que passou a vida... cunhada dela, né? Esposa do irmão da minha avó. Que ela passou a vida inteira tendo um relacionamento sexual, não sei qual que é o adjetivo que eu uso, mas miserável. E com certeza ela tinha algum trauma, porque o marido dela dizia que ela simplesmente deitava na cama e ficava assim, tipo, como morta, sabe? E aí eu lembro de criança, papos, de ouvir, né? isso, Papos né? familiares, tá vendo? Os estímulos Eu senti uma pena, então, assim, essa pessoa com certeza ela passou por um abuso, alguma situação traumática na vida dela, ou a pressão, o tabu em relação ao sexo, que o sexo é algo ruim, algo pernicioso, foi tão forte na mente dela que ela não conseguiu desfrutar do relacionamento dela de forma sadia. Isso é muito triste, né? E com certeza a gente não quer que as nossas amigas tenham isso, que vivam isso, as nossas sobrinhas, as nossas filhas, as nossas netas, as nossas vizinhas. E quanto mais informação e mais cuidado de uma com a outra, com certeza essas coisas vão se quebrando de geração em geração. Assim como em nome de Jesus. Hoje eu sou sobrinha neta, né, desse casal e já tenho uma visão, graças a Deus, totalmente diferente. Mas isso com certeza tem a ver com Deus, porque eu não aprendi isso, infelizmente, na minha casa da forma como deveria ser, né? E a gente pode mudar essa história, né, gente? Porque essa história é uma história... faz parte da nossa vida. E aí você ouve você lembra dos papos de casa e você lembra de todos aqueles conceitos errados que a gente viu no começo, né? E a gente precisa quebrar isso, gente. A gente é cristão, vamos quebrar essa maldição aí. Mito 2. Para solteiras. Se eu não tiver experiências sexuais, eu não serei uma pessoa completa. O que vocês acham? Por que é mentira? Porque Deus nos completa, na verdade, né? A gente não Deus precisa nos... disso. Isso, Deus nos completa. Mas o que mais? Depois de casado, você aprende tudo. Acho que isso é outro mito. Depois de casar, É verdade. Vamos lembrar de uma pessoa, vou dar uma dica. Vamos lembrar de uma pessoa que nunca teve relação sexual e foi uma pessoa... Jesus? A gente pode dizer que Jesus é uma pessoa incompleta porque ele nunca casou, nunca teve a sua sexualidade, nunca desfrutou do seu bolo, nunca teve filhos e família. A gente pode falar que ele não é uma pessoa completa? Não. Justamente. Porque isso não estava nos propósitos de Deus para a vida de Jesus, né? Ele era nosso Salvador, veio para isso. Mas ele não deixou de ser 100% homem, né? Exatamente. E às vezes a gente carrega esse mito de que pelo fato de não se casar, pelo fato de não ter uma vida sexual ativa, falta alguma coisa nessa pessoa. Coitadinha dela. Ou que dó, não sabe o que é bom da vida. Né? Às vezes acontece isso. Das pessoas nos olharem e falar: ai, você não sabe o que está perdendo, amiga. Não, eu não estou perdendo nada. Não estou deixando de viver nada, não estou deixando de me nutrir com nada. Porque são coisas que até aquela frase bem famosinha que a gente conhece. O que eu não tenho, eu não preciso.
Então, se hoje eu não estou vivenciando isso, se essa parte na minha vida não está despertada, glórias a Deus por isso também. Então, é uma forma da gente aprender a viver na solitude de uma forma realmente plena, onde eu não vou precisar procurar pensar que, não, só se realmente eu tiver vida sexual, então tá tudo certo comigo. Enquanto não tiver, eu vou ficar aqui sofrendo, achando que eu estou perdendo, que a minha vida está parada, que eu estou atrasada em alguma coisa, porque eu necessito disso. Não, porque eu sei que em Cristo eu sou plenamente satisfeita, e nada me falta, e eu não preciso me perder em outras coisas, porque eu sei que Deus tem me sustentado, inclusive nessa área, porque sabendo que é a vontade dele para a minha vida. Então, nisso eu me satisfaço, sem precisar buscar coisas erradas para tentar suprir algo que Deus não quer que eu supra agora, porque ainda não chegou o tempo adequado. E também a gente lembra de Paulo, que Paulo falou que deu conselho para a igreja, que era melhor, ele entendia, na opinião dele, né? E a gente crê também que Deus o moveu a escrever isso, de que era melhor ficar solteiro. Ele via valor nisso, né? Então, não há como alguém pensar que a solteirice seja algo como se fosse um castigo de Deus. Se o próprio apóstolo Paulo, né, diz em 1 Coríntios 7, 25, ele diz: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livres de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares com isso, não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. E no 9 ele fala, não, no 8, não, desculpa. No 7 ele fala: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, ou seja, solteiro. No entanto, cada um tem seu dom, tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, né, completando aí... Cada um tem seu chamado, satisfeitos em Deus, em primeiro lugar. E resolvendo os seus problemas, né? Porque se você é solteira e tem uma vida sexual ativa, você vai ter muito problema. Se você é uma solteira e não tem a sua vida sexual, você vai ter seus problemas para lidar. Se você é casada, aí você vai ter problema mesmo, em todas as áreas. E é uma vida muito mais complicada. E é isso que Paulo fala: eu queria livrar vocês disso, mas é que vocês querem casar, pode casar. A gente casa, agora fica Deus e tudo, mas a verdade seja dita, né? Próximo mito, pode ser? Hã? Mito 3. Esse mito. Sempre que me sinto tentada na área sexual a fazer alguma prática e no final eu não fiz, eu já pequei. Será que é assim? Só de ter o desejo de fazer alguma coisa, de estar naquela tentação, vou, não vou, faço, não faço, vejo, não vejo, vou, não vou. Pecou ou não pecou? Acho que se for solteira, sim, porque a gente peca até no pensar. Não, casada também peca, minha filha. Não, sim. Não, se não for pro nosso marido. É isso aí, que mais? Você tá pensando em casar? Você tá casada lá. Menino maravilhoso. Deixa eu só esclarecer um pouco aqui o contexto. Não tem problema, eu também acho. Ele olhar pra uma mulher e desejar esse coração, ele já tá pensando. Não, sim, com o outro. Se a gente pensar com o nosso marido, Minha eu acho que não filha. tem problema. Gente, deixa eu só esclarecer um pouco aqui. Aqui, a ideia da frase é mais uma coisa mais assim. Se você vê alguma coisa e sente o desejo De fazer. de fazer algo impuro, errado, Não. mas você optou assim: não, isso aqui não é pra mim, né? Por exemplo, no caso você do tá- texto da Cleuma, que ele fala, o Jesus fala, se um homem olhou, né, e ficou imaginando coisas na sua cabeça ali, fazendo com aquela mulher que não é dele, ele já pecou. Porque o que acontece? Não precisa o pecado vir para o mundo físico. Entendeu? Eu não preciso ter uma relação sexual com uma mulher que não é minha para eu pecar. Se eu me entregar a minha mente
para aquela diversão, aquele entretenimento que não me é lícito, eu pequei, né? Mas aí aqui a gente está falando de uma situação de tentação. Eu senti aquela coisa assim, nossa, meu corpo via aquele homem lindo, maravilhoso, seja lá em que contexto, né? E eu me senti tentada a me entregar a esses pensamentos. Mas aí eu pensei, não, isso aqui não é a vontade de Deus. E isso causa muita confusão, né? Por isso que a gente colocou isso como um mito, porque às vezes as pessoas, inclusive também os solteiros, vivem perturbados num mundo de culpa, né? Porque sentem o desejo sexual na sua pele e acham que por causa disso estão pecando constantemente, né? Então essa aí a gente pensa, então, porque não tem vida sexual ativa, então não tem direito a sentir nada. Então, a atração sexual, o desejo sexual, a vontade, ela existe sim, porque como uma pessoa saudável, biologicamente saudável, ele vai tocar em você. Mas aí é que tá, é a decisão do vou seguir com isso ou não. Então, o simples fato de você se sentir atraída pela situação não te faz pecar naquele momento. Então, existe sim essa questão do autocontrole e do que fazer a partir daqui. Mas não que você vai ser uma árvore seca porque viu, não posso. Se você é uma pessoa biologicamente saudável, vai acontecer a situação normalmente para as solteiras e para as casadas. E eu queria também lembrar vocês de uma frase de Agostinho, que eu gosto bastante e sempre medito muito nela. A gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, né? Então, os pássaros vão estar lá sempre sobrevoando. Eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Então, quando você decide se entregar àquele pensamento, àquela desejo que te tocou, que te tentou, aí sim você está pecando, né? Então, o conselho de Agostinho e o da Bíblia é: não deixe que os pássaros façam ninho na sua cabeça. A Bíblia diz que todos nós seremos tentados, né? Que o que a gente precisa fazer é fugir da tentação, né? Corre para o lado ao contrário. Pensou naquela coisa? Sei lá, começa a pensar em qualquer outra coisa. Eu li um livro muito bom, que é um dos meus livros preferidos, chama Graça Extravagante. E eu achei a autora muito sincera, assim, sobre as coisas que ela fala no livro. E ela fala que ela tem conseguido, ela é uma mulher casada, enfim. Eu acho que esse é outro mito, né? Que mulher casada não vai ter nenhuma tentação extra, né? Porque sempre vai ter desejos e pensamentos e tentações com seu marido. Eu acho que esse é um mito também. E ela fala no livro isso, que toda vez que ela tem essa tentação de imaginar coisas, né? De se entregar a fantasias sexuais na mente dela, ela consegue vencer essa situação. E como que ela vence? Ela fala assim: eu me entrego a um outro pensamento, a um pensamento da bondade de Deus, do amor de Deus. E ela diz que ela sempre lembra da mesma cena, quando o primeiro filho dela nasceu e o médico entregou o bebê nos braços dela e ela olhou para o bebê. Então ela fala assim: eu venço a minha tentação não me odiando, não me punindo. Eu venço a minha tentação lembrando do amor de Deus, lembrando de uma situação que na minha vida foi um marco em relação ao amor de Deus. Então acho que isso é uma coisa para ficar pra gente também. Às vezes a gente acha que a gente tem que vencer a tentação nos martirizando. E essa não é a vontade de Deus, né? A gente tem que vencer a tentação correndo para Deus, correndo para o amor de Deus, para o colo de Deus. Porque a punição já está feita, a punição já foi dada a Cristo Jesus, está consumado. Tudo que foi para ser punido pelo nosso pecado já foi realizado em Cristo, né? E aí agora a gente vence as nossas tentações no amor e na cruz de Cristo. E isso também funciona para a contrapartida das mulheres casadas. Chega o marido: oi. Ai, não. Então eu vou deixar para depois. Não lembro. Próximo mito. Próximo mito.
Estou acima do peso, ou não gosto do meu corpo. Estou fadada a uma sexualidade insatisfatória. Será que é assim? Se tiver pensando assim. E aí? Mas o que vocês acham que é uma sexualidade insatisfatória? O que você sente numa sexualidade insatisfatória? Nesse caso aí, então você cria o padrão do mundo. Você tem que ser a linda, maravilhosa, que só assim você vai dar e ter prazer. Então, eu acho que nesse caso, a satisfação ela é sua, é o que você deseja. No caso, não glorificar a Deus. Se é para o seu marido, claro que você tem que cuidar do corpo, mas não que isso vá te tornar insatisfeito ou não por isso. E o que a gente sente muitas vezes quando está insatisfeita com o seu próprio corpo? Você está triste, você não quer fazer nada. Você sente outra coisa também. Você fica insatisfeita e deixa a Vergonha. Tem que apagar a luz. Né? Tem que ser coberto, tem que ser escondido, tem que não poder ver. Isso também pode ser. Não quer dizer que você não possa fazer isso. Você pode fazer. Debaixo do cobertor, debaixo da lençol, luz apagada, luz acesa. Não é essa a questão. A grande questão é como é que está o nosso coração nesse momento. Tá com vergonha? Então tem alguma coisa errada. Porque lembra de Gênesis? Eles estavam nos quando você começa a criar bloqueios para que a situação não se desenvolva, né? Exatamente. E aquelas desculpas de estou com dor de cabeça. Arit, Né? eu acho que nessa questão entra muito a questão casal. Sim. Porque assim, por mais que eu esteja acima do peso, não gosto do meu corpo, tem alguma coisa que não me agrada. Mas se o marido lhe dá uma palavra instrutiva, te coloca pra cima, ajuda. E muito. Em alguns casos até aquela coisa do eu não gosto dessa imperfeição no meu corpo some, desaparece, porque você está com uma pessoa que não está olhando para aquilo. Sim. Então você não vai ter vergonha daquilo, porque você está com uma pessoa que está te olhando com outros olhos. E eu acho que a gente também tem que pensar que muitas vezes tem coisas que estão só na nossa cabeça. Exatamente. Né? De repente, eu tenho uma amiga que ela casou agora, que o marido dela pede, por favor, não emagrece, por favor. Ai, mas se emagrecer, você tá com a barriga muito chapada, eu não gosto disso. Ou tipo, o marido assim, não, pelo amor de Deus. Fala a verdade. Meu, tem coisa que tá na nossa cabeça. De novo, a gente cresceu vendo capa de Playboy na banca. Exatamente. E a gente acha que aquele é o padrão. Aquilo que é bonito, ser magro que é bonito, né? É tudo mentira. Ou tipo, ter 400 mililitros de cada lado é o padrão. Mas eu lembro que quando a gente começou, logo que eu casei, o Márcio jurava, ele falou assim, não, mas eu gosto de peito pequeno. Eu falei, não é possível. Mas eu gosto. Não é possível, mas não gosto. Ele falou assim, eu gosto. Não vai, tipo, você já viu, ele falou assim, você já viu um peito grande caído? Eu gosto de pequeno. Aí eu falei assim, não é possível isso. Aí acho que depois de uns 14 anos me falando, aí eu já tô começando a acreditar. Mas assim, gente, a nossa cabeça não é a cabeça dos homens. O nosso padrão, às vezes não é o padrão deles. Às vezes a gente está mais contaminado com a pornografia do que a gente possa imaginar. Porque isso é uma a gente está mais pressão contaminado em com cima esse da padrão gente. do que eles realmente estão, né? Então assim, vamos tentar tirar um pouco a nossa cabeça fora da caixa? Sair um pouquinho fora da caixa, sabe? Exatamente. E outra coisa que a Arit falou do Gênesis, que ali a primeira coisa que quebrou quando pecou foi... no texto, o texto diz assim, Eva foi dada a Adão por Deus e assim eles foram uma só carne. E na sequência o texto fala, eles não se envergonhavam. Sim. Depois que o pecado foi inaugurado, veio a vergonha. Exatamente. Foi a vergonha um corpo do outro. Então E aí hoje, tem que quando cobrir, você tem porque, vergonha afinal de de contas, ficar nua na frente do seu marido, ainda é resquício da queda. Né? Nós não vamos ter um... Né? Porque eles só comem mato, Então, o padrão de... Como que é? Ele era loiro, ele era moreno? A gente não sabe disso. Exatamente qual é o perfil físico de Adão e Eva. Claro que eles eram bonitos, mas essa é a grande questão. Toda variedade de beleza mostra a graça de Deus, que é multiforme. Deus não cabe numa caixinha da mulher magra, loira e alta.
Deus é muito mais do que isso, tem muito mais beleza do que esse padrão. E essa é a grande questão, né? A gente tem que, mais uma vez, tirar essas coisas erradas da nossa cabeça que nos tornam miseráveis e pela graça de Deus, pela meditação na verdade, por abraçar a verdade, começar a olhar o nosso corpo, a nossa vida sexual, o nosso relacionamento de uma maneira santa. Porque olha quantos anos a gente perde achando que tem que ter um peito grande, né? E estar nu na frente do outro ainda tem esse resquício. Sim, claro. Da vergonha, né? Por isso que a gente usa roupa. E quando a gente tem vergonha de ficar dessa forma na frente do nosso cônjuge, pode ser que tenha uma intimidade ali quebrada, pode ser que tenha desconfiança, pode ser que tenha insegurança, pode ser que tenha medo, né? Medo de não ser perfeito ao olho do outro. Pode ser a nossa vaidade mesmo. Não, eu só vou me mostrar quando eu estiver perfeito. Aí quando você estiver perfeito, vai passar 5 anos e não vai estar mais perfeito, porque vai começar a cair. Ou você vai emagrecer e vai cair. Ah não, agora tem que fazer cirurgia. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É uma roda sem fim. Aí quando você chegar lá no fim, ah não, já emagreci, já fiz todas as cirurgias, aí pronto, passou os anos, fiz 40 anos, agora vai começar a cair tudo de novo. Gente, não tem perfeição, né? Não tem. E estar nu na frente do outro é compartilhar da intimidade. Não importa... Da união da união e da harmonia que Deus planejou. E da questão do sermos um, você está nua na frente de si mesmo. Já que ele é o seu reflexo, o seu espelho é um na frente do outro. Exatamente. Olha quanta coisa pra gente pensar. Mais um mito. Casadas. Se eu não fizer sexo, meu marido vai acabar esquecendo o assunto. O amor chega. Oi, amor. Não, fica aqui. Ele quer mais. Quanto mais você deixa ele sem, mais ele quer. Então, minha gente, como que a gente... Ele vai esquecer. Pior ainda. O que vocês acham? Vai esquecer? Vai sumir? Como diz outro, é que nem andar de bicicleta, nunca esquece. Nunca esquece. Pior, acumula. Acumula não só um desejo, não só uma questão fisiológica. Você se coloca numa situação de perigo, exatamente como a Eliane falou, porque lembra daqueles caras que a mulher boa em casa não tinha prazer, não tinha nada? Aonde que ele ia? Você está colocando seu marido numa situação de perigo, você não está amando ele, colocando ele e protegendo, né? Agora, Deus também não quer que você faça apenas por obrigação. É por isso que a gente está tendo essa aula, porque é para chegar numa coisa harmoniosa para todas as partes. Mas será que ele vai esquecer? Não, não vai esquecer. O que mais que vai acontecer com esse marido? Como que ele vai ficar? Ele vai ficar amargurado. Amargurado. Não vai ser aquele companheiro. Não vai ser... Não vai promover a união, porque esse é um dos propósitos da sexualidade, promover a união entre o casal. Se não está acontecendo normalmente, a união, como é que é aquelas coisas que você falou ontem? Conexão, a conexão, a cumplicidade, essas coisas, é um sinal de que está cortadinho, que está quebradinho, está cada um cuidando dos seus problemas. Ele não vai esquecer. Eu vou ler nosso texto base para esse assunto. 1 Coríntios 7, de 2 em diante. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma ao seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, assim, ontem eu estava curiosamente vendo um vídeo do Nicodemos no Facebook,
ele fala exatamente sobre esse texto. E quando ele fala no 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido, isso quer dizer, esse devido quer dizer que a partir do momento que você casa, você contrai uma dívida. Tem que pagar boleto. A esposa tem uma dívida com o esposo e o esposo tem uma dívida com a esposa. E assim, o texto é bem claro, não tem muito o que a gente dizer que é opinião nossa própria, né? O texto é bem claro mesmo. Não vos priveis, é uma ordem. Não façam isso. E salvo por mútuo consentimento, ou seja, nem que a esposa fale assim, olha, eu quero dar um tempo para oração, né? Então vou ficar aí, sei lá, um tempo X sem ter relação com você. Mesmo assim a Bíblia não te dá essa permissão, porque tem que ser mútuo consentimento. E a única razão é a oração, não é qualquer outra razão, né? Não é trabalho, não é filho, não é tocar, não é fazer jantar, gorda, tem que lavar roupa, tem que passar roupa. O cabelo, não consegui pintar o cabelo. Esse livro aqui eu achei muito engraçado, que ela falou assim, olha, esse aqui, se você chega em casa e seu marido está, né, precisado e não tem janta, o que você escolhe? Não, gente, pasta de amendoim no pão e Faz a janta depois. Faz um pão de Minha queijo, filha assa pede um um pão de queijo. iFood. pede iFood, frita o ovo. Frita o ovo, joga a farinha dentro e sai mesmo. Isso mata nós, né? As donas de casa que quer ter uma vida saudável, arroz, feijão, bife, É batata frita. exatamente isso. O primeiro mito é de que o sexo não é importante. E quando algo não é importante, você não prioriza, né? Então tudo vem antes, né? A tarefa da escola, o trabalho, estudo, a leitura, o tanto de energia que a gente a roupa gasta. que tem que bater, a roupa que tem que passar, a comida, a marmita que tem que fazer para amanhã, enfim. Então, será que realmente o sexo tem sido prioridade, assim como o texto bíblico fala pra gente que ele tem que ser, né? Não se priveis. Exatamente. E uma coisa que eu não sei se tem pra frente, mas costuma se dizer assim, qual que é a frequência? Ixi. O que vocês acham? A Cida sorri. A Cida Ela- inteira. A Cida sorri, olha lá. Isso O que vocês Acho acham? que Maria de casal, dá vontade que ela é casal. É. Pode ser todo dia, por que não? Por que não todo dia? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ui! Pode. A hora que deu um momentinho, Por bora isso lá. tá grávida aí. É, Por isso que engravidou de novo. Exatamente. Não, realmente, isso é particular, né, de cada casal. Isso é uma coisa que também é particular de cada casal, mas às vezes um tem uma preferência e outro tem outra preferência. E aí que vai algo que é muito importante no casamento, que é a comunicação, né? Tem Às que vezes, conversar. que a gente brincou, né, que o mito, que a gente, depois que a gente casa, a gente aprende sexo, né, que eu brinquei com a Jéssica. Porque às vezes realmente a gente tem a prática, mas não tem a comunicação, né? Aí, Ou não leva muitas tudo vezes- isso em consideração muitas e tem um vezes- sexo miserável. Muitas vezes por vergonha, por não saber abordar o assunto, por não saber conversar. Você passa meses e anos, né, com alguma infelicidade, com alguma insatisfação, mas por quê? Porque não se comunicou o suficiente, né? Então isso também é um aprendizado pra gente. Próximo. Tinha outra coisa pra falar que esqueci. Às vezes a pessoa também, assim, acontece muitas mulheres que às vezes tá com problema fisiológico, mas não tem coragem de falar pro marido. Aí acaba tendo uma relação, mas acaba sofrendo. Aí não Né? pode, E né? fica Se- nisso se a vida tem inteira. alguma Tem coisa que comorbidade? fica, tem mulher que fica a vida inteira. Não. Não tem vergonha de falar. Ou tem dor, né, tem durante, dor, não tem procura um um médico, incômodo. não vai atrás, né, Não vai de saber o que está atrás. acontecendo. Tem Isso também é muita mulher que importante. acontece isso. Importantíssimo, é importante cuidar do nosso corpo físico, da fisiologia, para a fisiologia, o biológico funcionar bem. Mas a gente também precisa cuidar da nossa alma e da nossa mente. Ai, que lindo, não é? Que Jesus cuida de tudo, gente. Né? Ai, eu fiquei tão feliz, gente, com essa aula. Fiquei tão feliz lendo essas coisas. Eu falei assim, meu, tem esperança, né? Tem esperança pra mim, tem esperança pra todo mundo. Porque, gente, desajuste sempre vai ter. Quantas vezes, onde, como, de que maneiras, né? Dentro daquilo que é possível, que não é pecaminoso, tem todos esses ajustes para se fazer,
né? Agora, quando os filhos estão assim é de um jeito, quando os filhos estão assim é de um jeito, quando tá assim é de outro jeito, se fica muito em casa, se não fica em casa, tudo isso vai variar conforme o tempo vai passando, né? É lindo, Jesus é lindo. Ah, esse aqui. É ruim. Leia, Tati. Não vale não. Entre quatro paredes vale tudo. Será? Só que não. Vocês querem chutar alguma coisa que não pode? Sexo Anal, sexo anal é uma das coisas. Como? traz doença. Traz doença, é nojentinho. O que mais? As coisas meio masoquistas. Tem assim, Uma coisa e meio não é uma louca, coisa assim, apenas puritana. né? Existe um monte de estudos bíblicos falando sobre o relacionamento sexual anal e todas as coisas que todas as coisas ruins e doenças que causam, que essa prática traz, inclusive problema no coração. Eu lembro de um deles. Que é um local que passa fezes, né? É passa, sujo, É a exatamente. lixeirinha do corpo. É a lixeirinha do corpo, você tá, né? E Deus já criou um local adequado, próprio. Com lubrificação adequada, com formato e tudo isso, né? Muito bem. Você falou mais o quê? Essas coisas mais violentas, né? Essas Por que, coisas mais- que uma violência não pode? Ah, gente. se alguém gostar? Não. Pera aí, mas se fosse uma coisa que viole o corpo da outra. Ah, olha só. Porque tem homem que gosta de umas coisas que só Deus tem misericórdia. Exatamente. Né? Então, se Não for só uma coisa homem que como viola o mulheres, corpo da outra, gente. não. Porque Agora, se hoje uma em coisa dia mútua, tudo não bem. tem mais você esse... quer uma agência, você quer levar um tapa, você quer fazer qualquer coisa, o problema é seu. Mas olha só, isso também é um mito de que o homem é pervertido e a mulher é santa. Não é assim, não. Hoje a mulher trai tanto quanto o homem. Hoje a mulher gosta dessas bizarrices tanto sim. quanto o homem, E gente. as A gente mulheres pode... são mais pervertidas do que os homens. Verdade, É. não é verdade. Mas, assim, E elas nada são que mais viole sadias. a outra pessoa. Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. Existe uma dignidade no ser humano, na pessoa, na sua pessoa e na pessoa do seu marido, porque somos portadores da imagem de Deus. Então, todo relacionamento sexual não pode ser degradante para nenhum dos dois. Nada que viole. Tem né? umas situações assim, bem bizarras, né? Que Bizarras. um gosta de fazer xixi em cima do Ah, então, essas coisas assim, gente. Gente, Deus o livre. Fala sério, né, Tem mano? gente que gosta. Então, tem gente que gosta porque tá perturbada. E não é só homem, Exatamente, mulher é um também. desenvolvimento sexual E perturbado, aí, o gente. importante é isso, não é só porque o homem é o líder da casa, é o cabeça da família, porque ele quer fazer alguma coisa, aquela coisa tem que ser feita e é da vontade de Deus, né? Tudo a gente tem que levar para o crivo da palavra de Deus, né? Isso daqui respeita a mulher, isso aqui dignifica ela enquanto a imagem e semelhança de Deus, né? É a mesma coisa ao homem, isso aqui dignifica a imagem do homem ou denigre, ou perverte, ou, né, subjuga, né? Então, nós somos filhos de Deus, né? Um casal cristão é filho e filha de Deus. Isso que a gente tem que sempre lembrar, de respeitar a imagem e semelhança de Deus na figura daquele ser humano, né? Assim como todos os outros. E outra coisa que não vale também é incluir outras pessoas dentro da relação. Também. Né? Como Não que só você inclui uma outra fisicamente, pessoa? mas, ó, Fisicamente, na cabeça e através visual, do visual filmes, também. né? Não, eu sinceramente não acho que apenas um filme pornô você está introduzindo uma outra pessoa na sua vida sexual. Tem muitas séries e filmes e tudo isso que também é quase um pornô. E isso Com vale um para o nome solteiro diferente. também, né, Sá? Porque foi até uma das conversas que a gente teve. Hoje, eu não posso dizer que eu nunca vi pornografia. Porque mesmo não buscando por isso, é algo que simplesmente está na sua cara. De repente você senta pra ver um filme, que hoje em dia dá até medo de você chamar alguém pra assistir a primeira vez o filme. Não, é inédito. Ó, vamos lá, turminha, vamos lá, pai e mãe, vamos ver. Você não sabe, daqui a pouco aparece uma cena que não faz nem sentido na história, mas tem que ter. Novela da Então, Globo. novela, tudo que estimula, são situações que hoje eu não posso dizer, ai gente, eu nunca vi pornografia. Porque, infelizmente, não buscando isso, é coisa que está na nossa cara. E aí, essas questões de você, vamos fazer diferente, vamos mudar alguma coisa, vamos variar para ver se melhora, então aí a gente tem que começar a buscar, então, entre o casal, qual é o nosso padrão.
Porque como o texto de Coríntios fala, que o limite do prazer é o corpo do outro, é um e o outro. Então você querendo abrir fronteiras, querer buscar coisas novas, tudo isso você está trazendo pecado para dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Porque você não está visando a santificação, a santidade do relacionamento sexual, a pureza do relacionamento. Você está buscando satisfazer desejos desenfreados do seu coração. E aí, porque muita gente fica, ai, mas gosta, ai, mas ele gosta, ai, mas ela gosta, então pode. Então não é tudo que dá. Né? Tá meio morno. Argumentos que vão só trazendo o quê? Eu quero satisfazer os desejos desenfreados do meu coração, porque nós somos completamente contaminados pela cultura secular, né? Essa semana eu estava lendo um livro sobre algumas pesquisas científicas na área de comportamento. E uma coisa me chamou muito a atenção, que a autora dizia que há 20 anos, mais ou menos atrás, a neurociência descobriu algo chamado o espelhamento neural. O que isso significa? Imagina que você está sentada no sofá da sua sala assistindo, vamos supor, né, que você assiste futebol. Você está assistindo futebol? Sim, assistindo. Então temos ali uma representante. Então imagina que você está assistindo futebol. Então você está vendo a seguinte cena: o jogador ele está chutando a bola, né? Aí o que eles acharam? Que no cérebro desse jogador, quando ele chuta uma bola, existe um determinado comportamento neural, né? Então os neurônios fazem lá uma movimentação em um determinado padrão. O que eles descobriram nesse espelhamento? Quando alguém está vendo essa imagem de alguém chutando uma bola, existe uma área do seu cérebro que se comporta exatamente igual como se você estivesse chutando aquela bola. Então, o mesmo comportamento, o mesmo achado do comportamento do cérebro do jogador de futebol vai ser observado no seu. Então, isso eles chamam de espelhamento neural, e é também uma das explicações do porquê que a gente tem empatia, né? Porquê que a gente olha alguém sofrendo e a gente sofre junto. Mas imagina isso em outros contextos. Você vendo uma cena de adultério numa novela. Você está sendo parte daquilo de alguma forma. Seu cérebro está respondendo àquilo de alguma forma. Muito além da sua vontade de concordar ou não com o adultério, o seu corpo responde biologicamente àquele estímulo, né? Então imagina qualquer outra coisa. Crianças tendo acesso a cenas eróticas na televisão, né? Isso vai se formando no nosso cérebro ao longo dos anos, como a Arite disse, né? Então, e nisso eu lembro de um versículo de Davi, que eu queria ler para vocês, do Salmo 101. Salmo 101, 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. E eu fiquei impressionada assim, com a sabedoria bíblica, né? Algo que a neurociência, a neurolinguística, blá blá blá, descobriu e pesquisou recentemente. Você consegue ver claramente no versículo essa sequência lógica, né? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, para eu ver, para eu consumir, para o meu cérebro absorver. Por quê? Porque primeiro eu aborreço isso. Eu não gosto disso. Isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o que eu acredito. Então eu não vou pôr na minha frente, né? Eu vou ter essa responsabilidade. E por fim, qual que é o objetivo disso, né? Nada disso se me pegará. Eu não vou ser participante. Meu cérebro não vai responder com espelhamento neural a essa imagem, porque ela não vai ser posta diante da minha mente, diante dos meus olhos. Isso é muito difícil, irmãs, porque às vezes a gente põe o pé na rua, né, e já o mundo está aí, né, para ser observado, as injustiças do mundo estão aí.
Mas assim, no que é do nosso controle, do que a gente pode fazer, né? A gente pode assistir um filme com um controle remoto na mão para passar alguma cena. A gente pode escolher os canais que a gente assiste. A gente pode escolher as pessoas com quem a gente conversa, com as pessoas com quem a gente convive, os assuntos, os livros que a gente vai ler, as revistas, os filmes, os locais que a gente vai passear, né? Então, essa é um aprendizado que realmente na nossa vida não vale tudo. E todas essas coisas que a gente vê e a gente consome, ela vai para as quatro paredes junto com a gente. A gente não pode simplesmente, antes de iniciar uma relação sexual, peraí, deixa eu pegar essas coisinhas aqui e deixar aqui, ficar aqui, aí agora eu vou ter relação sexual com meu marido porque vai ser tudo perfeito, lindo, maravilhoso e nada disso vai me impactar. Infelizmente a vida não funciona assim, né? Nosso cérebro é aquela caixinha que vai armazenando as referências, as informações. Então, o que a gente está trazendo para dentro dele e para dentro das nossas paredes, né? Sim. É pecado utilizar objetos sexuais? Então, é uma pessoa? É uma pessoa? Não. Não é uma pessoa. Mas depende do que são os objetos. É. A gente tá falando de uma boneca inflável, um vibrador, você tá Eita, falando, não, você tá falando- daqueles negócios de Gente, uma boneca inflável é uma pessoa. É uma pessoa. Acessório. Brinquedinhos legais. Eu... Ah, tem uns olhinhos. Ó, a savana de olhos, assim? Algema. Não, gente, isso aí é bênção de Deus, porque tem algumas doenças. E lembra da doutora Sandra, gente? A doutora Sandra falou que tem algumas doenças. É, então, eu não sei, quanto vibrador eu já tenho um pouquinho o pé atrás, né? Porque ele é quase uma pessoa, né? Como assim? Quase uma pessoa, né? Enfim. Agora, os olhinhos, É uma parte, uma parte. Por isso que eu falei, é quase uma pessoa. É. Sei. Não farás para ti imagem, gente. Acho que não A pode. finalidade é fazer algo que uma pessoa já faz. Exatamente, eu acho que não. Mas olha só, essas coisas assim que você falou de olhinhos e coisas. Lembra que a doutora Sandra falou que no climatério, que em algumas doenças a lubrificação fica prejudicada, alguns remédios que você toma para tratar outras coisas, momentos da sua vida, isso pode ser uma grande bênção, né? Porque a vida não para. Se você tem uma dor na cabeça, na mão, o resto pode funcionar, né? Assim, enfim. Então eu acho que isso é uma grande bênção. E até mesmo no climatério, quando chega a menopausa, há uma secura da vagina. Isso causa dor, machuca. Então você usa lá esses breguetinhos que vai facilitar a vida. Sim? A gente dá risada dessas coisas, né? Mas acho que a sexualidade também tem, por exemplo, uma idade, talvez que o homem não tenha mais, né? Sim. Aí vai largar a mulher? Eu acho que um vibrador nesse caso, o homem é potente, eu acho que Mas hoje a gente tem remédio. Também, a gente tem né? toda uma situação. Porque aí você não coloca uma quase pessoa na relação, vai procurar um remédio com um azulzinho. Tem um monte de... Mas aí ele estaria usando alguma coisa da mesma forma, não? Ele É. não tá usando alguma coisa pra estimular ele? Por que Sim, não mas é usar porque uma alguma coisa pra Não, é alguma porque coisa o fora de... medicamento já é algo aceito entre no nosso Sim. meio, né? A gente não toma remédio para pra colesterol, cabeça. a gente toma remédio para coração. É, também tem isso. Sim, Tem homem que tem problema tem cardíaco, tudo não vai isso que tomar, você não. tem que avaliar, né? Eu acho que é caso a caso, né? É. Dá também pra gente discutir. Exatamente, não existe uma resposta fácil, mas a gente tem que pensar lá naqueles conceitos. É pra glória de Deus? Vai denegrir? É uma outra pessoa? Vai escandalizar? Não vai? Tem tudo isso que você precisa conversar com calma e pensar sobre todos esses detalhes, né? Mas ajudou um pouco? Próximo! O homem deve sempre tomar a iniciativa. A mulher não pode falar, oi amor. Exatamente. Aquela piscadinha. Por quê? Aquela piscadinha assim que você dá pra ele, né? Por que isso é bom? Por que isso é bom?
É saudável para o casal. O que você falou, Val? Eles adoram. Olha que agradinho que você vai fazer. Aquela pesquisa, Arid. Eu vou falar? Que o Deus fez entre os homens casados. Exatamente. Como assim? Tô sabendo disso. Não, mas é que foi uma pesquisa informal, porque quando a gente, pra falar a verdade, pra gente fazer todas essas aulas, gente, foi um quebra-cabeça na vida, porque a gente leu muitos livros, a gente pesquisou na internet um monte de coisa, a gente conversou e fez conferência aqui no mês de julho, vocês não sabem, mas nos bastidores eu pegava todos os pastores, vem cá, e aí lascava um monte de pergunta, e aí fazia uma roda de debate aqui, crianças e machos, pastores, um monte de coisa que a gente está falando para vocês, não é porque a gente é inteligente só, é porque a gente fez muita pesquisa, é muita cabeça pensando. E uma das coisas que eu perguntei foi o seguinte, eu falei assim, criança, faz um favor para mim, vai lá no grupo de homens e faz uma pergunta, como que você se sente amado pela sua esposa? Quantos homens? Eu acho que está com uns 19 homens da nossa igreja, é uma pesquisa limitada, né? Não é metodologicamente científica e representativa, mas depois eu fui perguntando para todos os pastores que vinham passando, falei, vem cá, e assim, como que você se sente amado pela sua esposa? A maioria absoluta falou, quando ela me procura. Quando a gente está sexualmente. Quando ela me procura sexualmente, quando tem. Né? Que era solteiro. Diferente. Não, só um casado que não respondeu essa resposta. O solteiro não respondeu. Ah. Porque não tinha esposa. Mas o que eles falaram? Claro, né? 100% respondeu isso? 100% dos homens. Assim, tirando o fator, né, que o cara é solteiro, todos eles falaram assim, eu me sinto amado quando ela vem me iniciar a relação com desejo e tem prazer. Olha que facinho, não é? Só chamar. Então, não é tão facinho. A vida não é esse mar de rosas, que em todos os momentos a gente está pronta, que em todos os momentos você tem desejo, que em todos os momentos vai ser super... Como é que eu falo? Cinematográfico, que o resultado é fabuloso, que vai dar tudo certo e que nunca vai dar nada errado e que você nunca vai ter nenhuma frustração, alguma coisa não der certo. Vai ter momentos que a coisa não vai funcionar direito, que você não vai estar tão feliz, que a coisa... Mas é a vida real, né? A vida real é assim. Mas eles se sentem amados quando... 8. Somente quem nunca teve experiência sexual prévia é capaz de obedecer a Deus quanto à pureza sexual, a abstinência. Aí é um mito relacionado à vida solteira. O que vocês acham? Somente quem nunca teve, ou seja, só o virgem consegue se manter puro. Claro que não. Por quê? Depende da época que se converteu, por quê? Por exemplo, se eu tive experiências sexuais anteriormente, eu me converti hoje. Sim. Mas aí não... Não, é que a gente está falando de culpa. Se tinha culpa de desobedecer a Deus ou não. A gente está falando de... Daqui pra frente, depois que você se converteu. Somente quem nunca teve experiência consegue se manter fiel a Deus na solteirice. Seria isso. Não. A Emily quer falar alguma coisa. Eu acho que não. A minha casamento é algo instituto Deus. Então, os solteiros não têm relação bem, tá bom? Mas o que é casado tem relação tá muito bem. Porque é puro, ele tá dentro do casamento. Casamento é Sim, mas a questão é, você acha que para o solteiro, que já teve um relacionamento sexual prévio, é mais difícil se manter puro do que outro solteiro que nunca teve zero relação? Não, eu acho que não. É mais A partir do difícil. momento que ele conheceu a Cristo, que ele entende que aquilo é pecado, é como a gente, como outra pessoa. Porque assim, o que você. Não, com relação à culpa, não é a culpa, é a questão de agora você entende que aquilo não pode ser difícil para você. Será que não pode ser difícil? E se for? Você tá Eu lascado. acredito que talvez seja um pouco mais difícil na questão psicológica. Você pensa, você sabe o que você já fez. Quem nunca fez tem toda a teoria, mas não teve a prática. Eu sempre ouvi, desde adolescente, pela minha mãe, uma maçã, você tá vendo ela ali linda, vermelhinha, bonitinha. Se você nunca comeu, você não sabe o sabor.
Mas se você tirar um primeiro pedaço que você gostou, para resistir comer ela toda é mais difícil. Mas é possível. Mas aí entra naquela questão do pensamento lá que a gente estava falando. A gente pode ter a lembrança, mas a gente agora consegue ter o controle. Os pássaros vão voar na minha cabeça, mas elas não vão fazer isso. Então, Vamos deixar aqui a Valdeli falar, depois a Raquel e depois a tia da Nayane. Porque assim, na pergunta delas, quem já teve uma experiência e hoje como se controlar? Sim, exatamente. Eu sou viúva e garanto para vocês que Deus tira todo esse conceito, tira toda essa vontade. Eu sou viúva e tenho vida sexual ativa. E não lembro e fui casada. Então, quando você tem Deus realmente na sua vida, ele você supera tudo isso que ele tira, você lembra. Raquel? Não tenho como falar por experiência própria, mas eu penso o seguinte, acho que nessa questão a gente tem que pensar como qualquer outro pecado. Se a gente fosse pensar, a pessoa teve uma experiência, um período longo de experiência nesse sentido, e não, se a gente pensar que ela não é capaz de obedecer a Deus por isso, então a gente vai pensar nisso em relação a todos os outros pecados. Porque tem gente que se converte e teve uma vida inteira de vício, de outros pecados, e aí, a partir daquele momento, tem que pensar que é outra vida. A Bíblia diz isso, né? Então, a criatura é. Então, ela consegue ensinar para si mesma. Eu acredito que seja uma dificuldade muito maior. O mito está dizendo não que não vai ser uma dificuldade maior, mas o mito é que é impossível, que não deve ser obedecido. Impossível não é. Mas É difícil. Sim. A tia da Nayane queria falar. Bom, eu sou uma pessoa que fui casada há quase 25 anos, então assim, me separei, né? Tô, acho que uns 4 anos separada legalmente. É complicado, porque assim, existe o caso hormonal, né, da pessoa, então cada pessoa tem o seu estímulo. Mas vocês falaram várias coisas aí que eu fico observando assim no total. Se a mesa está posta e eu não posso, eu não vou comer, né? Então assim, vem as situações que a pessoa acha que você está carente, que você, né? E quer se aproximar. Cabe a mim, se quer ou não, né, fazer essa limitação. Porque eu sei que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Os hormônios estão aflorando? Estão. Né? Se você tem uma vida ativa, digamos assim, teve uma vida ativa, e se você também tem uma saúde normal, é normal que aconteça. Agora a gente faz a escolha, como a gente vê aí na palavra e tudo. Então o que acontece? Não vou ficar assistindo um filme, não vou ficar me aproximando, porque eu sei que estou na zona de risco. Então o que eu faço? Me alimento das coisas que eu sei que vai aqui no meu cérebro, me trazer paz, me trazer tranquilidade. Aí no decorrer do tempo eu chego no nível dela. Exatamente. Zona de risco não é uma zona de prostituição. Nunca teve, porque até quem é solteiro e nunca teve relação sexual, sente aquela coisinha de se vê um filme, se vê uma imagem. Porque o mito geralmente vai ser esse. Pra você é mais fácil porque nunca aconteceu. Então, você tira isso de letra. Não. Todas nós aqui, vocês responderam claramente aí. Então, a mistura de todas as respostas certíssimas. Todas nós vamos precisar ter esse autocontrole, vamos precisar dominar esse desejo e saber que a prioridade é agradar a Deus. A prioridade é obedecer e não me satisfazer. Então, naquilo que a tentação vem, que é o que Tiago 1 fala, que nós somos tentados pela nossa cobiça. Então, é a cobiça que nos atrai e dela a gente faz o quê? O pecado engravida, nasce e gera e a consequência é a morte. Então, é a partir do momento desse primeiro passo, como a Raquel falou, qualquer outro pecado, por exemplo, uma pessoa que tem problema com gula, vai ter que ter esse mesmo tipo de cuidado, vai ter que ter esse mesmo tipo de responsabilidade diante de Deus, de não se deixar levar pela tentação, tendo experiência ou não. Próximo. Mito 9. Uma sexualidade saudável e satisfatória é resultado de apenas eu orar sinceramente sobre o assunto e não fazer nada a respeito. O que vocês acham? Se Hora que resolve. Ora, tudo vai se resolver. Hora que melhora. É oração. Orar e agir. É orar e agir.
Mas especialmente, eu quero deixar muito claro, por isso eu vou repetir mais uma vez. A gente tem que tirar essa sexualidade pervertida e caída que a gente tem e colocar uma sexualidade Romanos redimida. 12, né? Romanos 12, exatamente. É a graça que educa. Esse é um processo que é uma responsabilidade de cada uma, solteiro ou casado. Eu não lembro agora o nome do autor, mas chamou o Sexo que Deus Criou. Tim LaHaye. Que a gente foi lá... Tim LaHaye, né? Não lembro agora. Ah, não, é Mas do foi um médico. Ah, Foi sei. o médico que escreveu. Não li ainda, mas tá na minha lista. Porque o título já... É sugestivo. Sexo que Deus Criou. Ué. É que tem um que também é Sexo Sem Mácula, do Tim LaHaye, fala muito bem também. Próximo. 10. Último, né? Décimo e último. Décimo e último. O relacionamento sexual é apenas para a reprodução. Eu sou muito chata assim. Não é A nada gente faz chato. aquela brincadeirinha do dia a dia. Olha lá. A última parte da nossa aula é uma parte muito importante, que é o testemunho da nossa Sassá. Sobre a educação dela. Vamos ouvir, gente, pra gente se inspirar, tá bom? Pensando também nas mães, né? Porque o que a gente viu como esse fechamento aqui, o principal é o que? A educação dentro de casa. Então, se vocês tiverem essa disposição de verdadeiramente moldar o pensamento e começar a aplicar dentro de casa, o resultado para a família, para os filhos, vai ser pleno na vida de vocês. A minha família somos 3 filhos, então 3 irmãos, 1 homem e 2 mulheres. Nós aprendemos sexo dentro de casa. Meus pais sentaram com a gente com idade, começou a partir dos 5, 6 anos mais ou menos, já falando, já introduzindo o assunto, porque é a idade do porquê. Como nasce? De onde vem? De onde eu saí? Como eu cheguei? Então, sem trazer figurinha, sem trazer historinha da carochinha, nós começamos a compreender a história de reprodução, biológico, engravida, vai pra barriga, nasce. E a gente começou já a ter esse contato claramente. E assim, eram coisas que a minha mãe falava, e a primeira coisa que a gente ouviu sobre sexo é o quê? Sexo é bom. Sexo Deus criou. Foi a primeira coisa que a gente ouviu. Então entrou na nossa cabeça, entrou no nosso ser, que não é algo horrível, que não é algo horroroso, que não é algo para traumatizar. Não, foi Deus que fez, então é bom. E a partir disso, a gente começou a ser instruído que o quê? O seu corpo, e isso o meu irmão ouviu, o seu corpo é do seu cônjuge. O seu corpo, a única pessoa que pode receber o seu corpo é com quem você vai casar. Se você entregar o seu corpo para outra pessoa que não seja o seu marido, que não seja a sua esposa, você está defraudando o seu corpo, porque o seu corpo ele pertence a Deus. Se não tiver esposo, se não tiver cônjuge, o seu corpo é do Senhor. Então a gente entendeu que esse conceito do relacionamento sexual, ele é pleno e lindo e maravilhoso e abençoado, porque foi Deus que fez dessa forma, porque ele é para ser feito dentro do casamento. Então, tirando essas questões de vamos experimentar primeiro, vamos aprender, vamos fazer primeiro, não. A gente sempre aprendeu desde cedinho, a partir de 6, 7 anos para frente, eles compraram umas enciclopédias que vendiam em banca de jornal, que tinha até classificação etária, e até os 13 anos a gente ouviu tudo, aprendeu tudo e tinha abertura para tirar dúvida a qualquer momento. Então nunca foi para mim uma coisa horrorosa, nunca foi um tabu horroroso. Tanto é que isso me ajudou a desenvolver a minha sexualidade, entendendo qual é a vontade de Deus pro sexo e até ajudando outras pessoas a como conseguir melhorar o seu relacionamento. Porque até as amigas vinham em casa para ouvir conselhos de mamãe, porque era um assunto muito claro, onde assim, acho que eu acredito, 100% das minhas amigas nunca ouviram falar através da própria mãe. Então eu creio que isso foi um presente de Deus para a minha vida, para eu entender que se chegasse numa situação de tentação, de namoro, e eu já namorei, então tipo assim, eu sei como é desejar, eu sei como é querer, mas é aquele conceito de você saber, olha, isso é um presente de Deus, então eu vou guardar para o momento que Deus quiser que eu desfrute disso.
e não despertar o desejo antes da hora. Amém? Amém.